o convite a José Reis e à Culturgest para participar neste ciclo, que de facto aborda um tema da maior centralidade em tempos críticos, que neste momento são definitivamente incertos e até muito, muito cruéis, diria eu. Mas perante esta incerteza, exacerbada pela globalização, as migrações, a digitalização cultural, a crise climática, mas também as guerras, saber quem somos no espaço e como o habitamos e como o partilhamos está no âmago da compreensão das nossas aspirações face às possíveis urbanidades, que são muitas, cuja definição cada vez mais nos escapa. Cabe-me moderar hoje esta conversa com a Desiré Pedro e o Carlos Antunes, de quem farei uma breve apresentação. São arquitetos pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, docentes no Departamento de Arquitetura da Universidade de Coimbra e fundadores do Ateliê do Corvo, em Miranda do Corvo, que criaram em 1996, logo após terem concluído o curso. São autores de uma obra singular e de enorme qualidade, reconhecida através de múltiplas publicações e participações também em exposições. Um reconhecimento que se traduz ainda em diversos prémios, dos quais destaco o Prémio da Associação Internacional dos Críticos de Arte, a AICA, em 2020. Ao longo da sua trajetória profissional, ambos colaboraram em vários ateliês de arquitetura, também eles com grande reconhecimento disciplinar e pelos seus pares. E é ainda muito relevante, nomeadamente para compreender o alcance da sua obra, dizer que integram o Círculo de Artes Plásticas de Coimbra desde 1998, sendo atualmente seus diretor e subdiretora, lugar que também ocupam na Bienal Internacional de Coimbra, que é de facto um acontecimento cultural da maior relevância no panorama nacional e começa também a atingi-lo em termos internacionais, uma responsabilidade essa que de alguma forma reflete na sua arquitetura através de uma notável e profunda interação com outras práticas artísticas. No seguimento da sessão anterior, em que Jeff Malpas abordou a essência do lugar e da sua cultura na vida das comunidades e procurou, inclusive, nessa aproximação, um forte paralelo com a cultura portuguesa, Desiré Pedro e Carlos Antunes falar-nos-ão do desenho dos lugares, das suas transformações no tempo e também da vontade de um cotidiano contemporâneo, refletindo sempre uma leitura interpretativa das permanências e das memórias que não queremos, nem podemos querer, nem podemos perder também, sob pena de um distanciamento acrítico e amnésico, sempre fatal para o significado coletivo. Hoje em dia, em que vivemos progressivamente imersos e condicionados pela cultura digital, torna-se cada vez mais importante pensar a cultura dos lugares, o seu suporte matérico e sensorial, a sua vida profunda, para além das aparências. Como escreve Georges Perec, os lugares nunca são evidências e nem nunca nos pertencem. É necessário questioná-los, incorporá-los e conquistá-los continuamente. Como uma velha árvore na sua plenitude, bem enraizados na terra, é vital criar ramos novos, múltiplos ramos novos, que irão também eles crescer, dando lugar e espaço a visões de um futuro desejado, que só será possível se nos empenharmos ativamente e se também acreditarmos na construção de um presente que seja lúcido e que seja esperançoso. Será talvez este o fio comum que a todos nos liga. Desiré e Carlos, muito obrigada pela vossa presença e eu passo-vos agora a palavra. Boa tarde a todos. Esta apresentação que iremos fazer está dividida em uma breve introdução e 2 capítulos. No primeiro capítulo, iremos mostrar a nossa obra no Corvo, em Miranda do Corvo, lugar que escolhemos para viver e para trabalhar. No segundo capítulo, vamos apresentar obras que escolhemos para a proposta que fizemos para o concurso da representação de Portugal em Veneza em 2023 e que é o início de um ciclo que irá iniciar-se agora em dezembro em Coimbra e que se estenderá nos próximos anos. Todas as propostas que vos vamos apresentar
são propostas em contracorrente numa escala de proximidade, que reforçam a identidade dos lugares e a sua capacidade para estruturarem o nosso espaço e o nosso tempo. Todos os tempos se cruzarão. Toda a arquitetura e arte são reificações de um tempo, testemunhos de uma ação que torna visível a substância de que se faz o tempo. Cuidar de um país. Os últimos censos demonstraram que o país se esvazia na razão direta da hiperconcentração da população num lugar, com prejuízo para o país e o empobrecimento desse mesmo lugar. A arquitetura e a arte procuram, nos seus diversos e distintos modos de ação, inverter este paradigma unidirecional de esvaziamento e empobrecimento, reclamando urbanidade, propondo mais ética e mais estética. O quadro teórico sobre o qual se estruturou o conceito de espaço público é feito a partir da leitura das obras de O Novo Espaço Público, do Daniel Innerarity, O Espaço Público como Ideologia, de Manuel Delgado, O Espaço Público, Cidade e Cidadania, de Jordi Borja e Zaida Mouchi, Making Cities for People, do Jan Gehl, e Why Public Space Matters, da Seta Low. A imagem que vê faz parte da nossa proposta e é uma secção, uma secção vertical da cidade de Veneza. E é representativa daquilo que entendemos o que é a urbanidade, o que é reclamar a urbanidade. Numa cidade como Veneza, em que as camadas do tempo criaram essa proeza de ser eternamente moderna, como Gregoti dizia, e simultaneamente guardiã do tempo eterno, como Tafuri tão bem referiu no seu extraordinário texto La Dignitate del Attimo. Que ilação pretendemos ao falar disto? Que apenas com uma estrutura urbana consolidada, aberta aos seus tempos e vivida pelas pessoas, se consegue manter a urbanidade. Uma cidade com ruas, passeios, praças, largos, parques e jardins, rios, praia, livrarias, museus, monumentos. Mais do que a sua presença física, eles são vitais para a sociabilização, para o jogo, o divertimento, o conhecimento. Formam uma infraestrutura de inclusão ou exclusão. Esta nossa proposta previa realizar num espaço central de encontro, que tudo distribuía, uma grande proximidade com o público. Em torno de uma maquete, uma peça central, um monolito telúrico que recriava todas as obras num território contínuo, disponível para diálogos improváveis. A proposta apresentada era uma síntese resultante de uma conversa contínua, uma discussão salutar em que todos aqueles que pensam o território delimitado por fronteiras, mas simultaneamente aberto e poroso. O que unia todos estes projetos era a vontade de querer um país onde o direito à urbanidade deve ser acessível a todos, ligando o que está deslaçado. Porque acreditamos que é no usufruto do espaço público qualificado que chegaremos ao espaço privado de qualidade para todos. Porque sabemos que a geografia condiciona, também sabemos que é na interação de proximidade que acontecem pequenas mudanças. Nessas ações, a arquitetura, mas também a arte contemporânea, que intervém em espaço público, refletem a presença do pensamento. Faz, como sempre se fez, a síntese do agora, que foi futuro antes de ser passado. Boa tarde a todos. Eu vou fazer uma apresentação sumária daquilo que tem sido o nosso trabalho em Miranda do Corvo. Quando há quase 30 anos decidimos ir viver para Miranda do Corvo, vaticinaram-nos um futuro pouco feliz. Porque o território, a província, como então se dizia, e infelizmente tantos anos depois continua a dizer, era considerado um lugar de ausente de esperança, porque quem ali caísse ficava condenado a ser tomado pela mediocridade, e nós teríamos, como arquitetos, muito pouca capacidade de ali conseguir fazer um percurso. Enfim, todo o nosso exercício e em relação ao nosso trabalho,
permanentemente se diz que há uma dimensão de resistência que é de facto uma espécie de denominador comum daquilo que nós ali fazemos. Ainda ontem, numa breve conversa aqui em Lisboa, numa exposição onde estamos, o Ateliê do Corvo era apresentado com este estatuto de resistentes. Eu devo dizer-vos que é uma classificação com a qual eu vivo menos bem. Nós vivemos menos bem. E explicamos porquê. Porque todo o exercício da arquitetura é em si mesmo um exercício de resistência à barbárie. Quer seja em Miranda do Corvo, quer seja em Nova Iorque. Aliás, o Malpas dizia isso muito bem no fim da sua conferência a semana passada, que dizia que aos arquitetos compete o exercício humilde de valorizar os lugares. E isso é em si mesmo um ato de enorme resistência. Portanto, não há forma de pensar a arquitetura sem esta dimensão de resistência, mas isso é tanto verdade para quem, como nós, decide viver para um lugar pouco provável chamado Miranda do Corvo, como quem vive nos grandes centros. Portanto, eu diria que isso é uma espécie de denominador comum para aqueles que praticam o exercício da arquitetura, mas sobre isso teremos tempo de falar um bocadinho mais à frente. Nós mostraremos 2 ou 3 projetos, todos eles, a maior parte deles, diria, na sua maioria, com a exceção de um, projetos de encomenda pública. Este é o primeiro deles, que foi uma encomenda da Câmara Municipal para a remodelação da torre medieval cisterna e necrópole, e que nós nos concentramos na possibilidade de recuperar para aquele lugar a dimensão simbólica perdida e transformar uma torre, que é na verdade um lugar, uma torre que pertencia a um núcleo muralhado, a um castelo, uma torre de vigia, diríamos nós, a possibilidade de recuperar essa relação que esta torre teria com aquele território, como lugar, como belvedere, onde a partir do qual se pudesse, como espaço público, reconhecer o edifício. A torre foi muito modificada nos anos 40, não sei se foi propriamente pela DGEM, mas por esse espírito de medievalização dos edifícios medievais, à procura de uma espécie de ideia identitária de um país medieval que tinha tido nesses tempos a sua grande glória, mas como se vê em tudo isto é completamente falso. Estas pedras, na verdade, eram um cimento que era marcado como pedras, as ameias, são umas ameias dos anos 40 feitas com um tijolinho de 7 centímetros, portanto não tem nenhuma verdade construtiva, é apenas uma entidade quase infantil da ideia de uma torre. Se tivermos uma criança para desenhar uma torre, o que faz é isto, não é? Faz umas ameias, mas na verdade esta obra é feita nessa altura porque um imigrante rico decide oferecer uma torcineira, e esta torcineira foi pretexto para crescer este corpo, uma torcineira, um relógio, peço desculpa, e este relógio transformou esta torre numa torcineira, e este projeto é dessa altura. Todo o nosso exercício foi recuperar esta dimensão simbólica da torre e a sua verdade construtiva. Esta é uma imagem de início do século, que mostra que, de facto, a torre não tinha nada a ver com aquela imagem medieval que vos mostrei anteriormente. Século passado. Início do século passado, naturalmente, século passado, em que, de facto, ela tem uma linguagem muito próxima da igreja que ela dá, e nós, de alguma maneira, recuperamos esta austeridade, substituindo apenas aquelas 4 águas por um lugar, um belvedere, um lugar de encontro. Os lugares de encontro, estes micro-lugares de encontro, para acontecer aquilo que nós consideramos ser a vida em sociedade, são coisas que irão ver, estão muito presentes na grande parte das nossas obras, com micro-intervenções, mas que sempre promovem uma ideia de um espaço de usufruto comum. Na verdade, o que nós fizemos estava cheio de umas lajes sem grande interesse do ponto de vista construtivo, em betão, que estavam a arruinar a torre. Nós vaziámos isto e desenhámos esta grande escada, que nós consideramos quase como uma máquina de subir, e que lá em cima nos permite chegar a este espaço comum, onde é possível ter uma relação muito, muito particular de entendimento do território a partir deste ponto. Durante as obras, percebemos, numa ideia de ligar esta torre à cisterna, descobriu-se uma necrópole que é, na verdade, uma das mais importantes necrópoles norte do Tejo, com enterramento medieval, naturalmente, com enterramentos islâmicos e de negros, o que é em si mesmo, para os arqueólogos, um motivo de um grande interesse. E, obviamente, isto tem o seu ponto de vista simbólico, são todos os antepassados daquelas pessoas daquele lugar, Miranda do Corvo. Portanto, era preciso encontrar uma solução que dignificasse esta experiência, que obviamente tinha que ser preservada. Enfim, havia uma vontade imediata do município de pôr vidro por cima das sepulturas. Nós não pomos vidro por cima de sepulturas, é uma indignidade absoluta. E a nossa solução foi, muito bem, preserva-se isto. Propusemos uma laje de betão, que é aquela que vem, na qual
desenhámos estes dispositivos de luz que, na verdade, marcam rigorosamente a cabeceira de algumas daquelas sepulturas pétreas, isto é, como se geometrizasse, como se cartografasse a presença daqueles corpos que aqui se reificam e na laje de cobertura, que passou a ser, tem um prado, como tudo o resto, há a presença enigmática destes lugares e mesmo a forma, o espaço do qual usufruímos estas sepulturas é sempre uma cota mais baixa, vendo espelhado a partir de um teto em aço polido que nos permite esta mediação que nos parece fundamental para respeitar enfim, os rituais da morte que eram tão presentes neste projeto. A cisterna que encontramos ao lado, que tinha uma abóbada tombada, que já não existia, que na verdade tem-se servido de depósito de lixo, tinha 3 metros de lixo aqui dentro, ou 4, nem sei precisar, foi completamente recuperada, e desenhámos a possibilidade desta escada, na qual gostaríamos, a partir das nossas práticas como programadores de artes plásticas e de arquitetura, poder usar este espaço também como um novo espaço público, como uma sala de exposições inusitada. Enfim, estamos em negociações com a Câmara para conseguir chegar a esse objetivo. Esta é uma vista final. Mercado municipal. Propuseram-nos também a recuperação de um mercado municipal, que era, na verdade, uma peça muito pouco qualificada, que é esta que aqui vem, que não tinha, sob o ponto de vista simbólico, nenhuma relevância, ela era apenas quase um barracão que era ocupado com o mercado municipal, e a nossa proposta foi, abdicando inclusivamente de mais orçamento para recuperar o interior do mercado, que não nos parecia merecer grande recuperação, foi criar um corpo novo em torno deste volume, que conferia a este lugar uma urbanidade que o anterior não tinha. Portanto, do ponto de vista simbólico, interessava-nos este edifício, com esta geometria muito, muito precisa, e que de alguma forma conferisse a urbanidade, que é de facto o assunto que sempre nos move para este edifício, onde em conjunto com a Câmara, decidiu fazer disto uma incubadora de empresas. Depois, obviamente, os arranjos exteriores, com este grande espaço comum, que era um espaço completamente desclassificado, onde funciona o mercado municipal, um mercado levante, muito indisciplinado, e nós tentámos regrar esse mercado levante com umas peças especiais, enfim, para as tendas, e com este equipamento urbano permitir que este espaço, que é só usado à quarta-feira, pudesse ser usado também como um espaço público, como um lugar de encontro, como uma praça. Do ponto de vista da arquitetura, não vamos desenvolver muito, mas a solução é uma solução muito elementar, é um cubo de granito que desenha toda a estrutura, desenha os lancis, desenha o passeio, desenha os muretos, desenha as escadas, é apenas um cubo que vai, de alguma forma, fazendo todos estes elementos construtivos, e o mercado em si mesmo é esta chapa perfurada, com esta singeleza que de alguma forma lhe confere a escala urbana que nós gostávamos tanto de recuperar. Exatamente em frente, no espaço em frente, importa dizer que este mercado, na verdade, pertencia a uma quinta, a Casa Amarela, que era proprietária de todos estes terrenos, e numa encomenda seguinte foi-nos proposto recuperar esta Casa Amarela, que, sob o ponto de vista simbólico, é um lugar de referência para grande parte dos mirandenses. Era uma espécie de casa senhorial, onde muitas pessoas trabalharam nestes campos, enfim. Havia, sob o ponto de vista da memória coletiva, esta relação com este edifício. Quase toda a gente tem histórias com este edifício, e a nossa proposta foi, eu diria genericamente, reabilitar a Casa-Mãe, como vem, e criar. Este espaço é um espaço desenhado para a sede da Filarmónica, portanto era preciso desenhar salas de aulas e uma sala de ensaios coletivos para a Filarmónica, e a nossa proposta foi, isto é uma maquete do existente e do proposto, como vem estas ruínas daqui da pré-existência já configuravam um espaço em torno de um pátio, e o nosso objetivo foi exatamente... Está a avançar? Está. Não. Está. Era para usares Para apontar? Mas eu acho que percebem. Acho que percebem isto. Não estou a falar deste vazio aqui, que conformava um espaço em torno de um vazio, aliás, já o mercado municipal, e esse foi um bocadinho o nosso propósito, criar uma sala de aulas em torno de um vazio que nós propomos, deste hortos conclusos, desta espécie de claustro que vem ali, um lugar de silêncio. Tudo isto funciona, na verdade, como uma enorme singeleza, uma enorme austeridade, do ponto de vista da linguagem, para que, de facto, se valorizasse a Casa-Mãe, que, de facto, é a peça central, e uma sala de ensaios que tem também esta leitura quase de edifícios que são muros, e aproveitar esta oportunidade para, mais uma vez, reforçar as dinâmicas urbanas, e entre estes dois edifícios há um atravessamento, há um arroamento novo,
que nós propunhamos, tal como os arranjos exteriores, tudo isto era um lote morado. Nós demolimos os muros e este muro, na verdade, torna-se um banco e há a promoção de atravessamentos pedonais por aqui, que hoje são imensamente usados pelas pessoas. Uma imagem da obra como ficou. As bow windows, que são, verão que em todos os lugares de fim de percursos, nós criamos sempre ou estas bow windows ou lugares que promovem a possibilidade de, dentro de um programa de uma escola de música, haver um lugar de encontro. Mesmo a própria praça tem este desenho que, na verdade, dentro do próprio espaço público, se promovem lugares de encontro de pessoas, mesmo ao lado da zona do mercado. Portanto, estes pequenos lugares comuns, que não são só lugares de atravessamento, começam hoje a ser bastante usados pelas pessoas, o que são microformas de promover o encontro e a reflexão conjunta entre as pessoas, diríamos a urbanidade no limite. O próprio sótão, que era um espaço subdividido com salas, é hoje um espaço de exposições, de encontros, de debates, onde neste momento, aliás, está uma exposição nossa sobre este edifício, cujo nome é A Busca da Urbanidade. Enfim, é uma coisa que... O desejo da urbanidade, com mais rigor. O espaço comum em torno do qual há as salas de ensino individual, e para lá do ensino individual há também ateliês de artistas neste lado, e este claustro, na verdade, estes hortos conclusos, este implúvio, para ser mais rigoroso do ponto de vista terminológico, é um lugar de encontro tanto dos artistas que já estão a começar a usar estes ateliês, como dos alunos que vêm das aulas e aqui se encontram nos intervalos das suas atividades. A bow window que liga os dois corpos por cima do atravessamento que vos falei, que promove também um lugar de encontro desde as pessoas que estão nas salas de ensaios comuns, nas salas de ensaios individuais ou neste corredor, que é na verdade uma zona de leitura e de estudo com vista para o arruamento novo, como para o mercado municipal, enfim, estes microgestos que promovem sempre estes possíveis lugares de encontro. Uma imagem da sala de ensaios, que aqui vem, sobre ela não falarei muito. O tal arruamento que vos falava. E eu creio que este é os últimos projetos, que é um projeto que é a nossa própria casa, que tem sido... O tempo está mais ou menos controlado? Tá, temos tempo. Obrigado. Estou a tentar acelerar porque tenho medo que falhe o tempo. Não, nós vivemos naquele lugar, enfim, que é uma casa, que era uma casa da nossa família já há bastantes anos, diria, sim, temos registro, uma coisa pelo menos do século XVIII, e nós temos vindo a transformar agora, enfim, cruzados os 50 anos, há uma espécie de consciência de daquilo que nós fazemos, que é muito ligado, sob o ponto de vista da programação, a Coimbra, que é, de facto, a cidade que domina ali, a Bienal, que propusemos para a cidade, o Circo de Artes Plásticas, aqui, no fundo, o nosso trabalho é um trabalho de arquitetura. Começámos a pensar que talvez valesse a pena aqui pensar também um programa que permitisse oferecer às pessoas daquele lugar umas experiências, diríamos, estéticas ou artísticas mais contundentes. E antes disso, em frente a esta nossa casa, há um pequeno largo, que é um largo rigorosamente em frente à nossa casa, que durante umas obras de saneamento nós propusemos, que era um espaço sem nenhuma espécie de qualidade, propusemos... Os carros circulavam com muita velocidade, não era um sítio para estar. Propusemos à então Presidente da Câmara, numa reunião que estávamos a ter a propósito de um projeto, estávamos aqui, fazer um pequeno arranjo deste largo que pudesse tornar mais um lugar de encontro, um largo, enfim, um espaço de sociabilização. E o orçamento era escassíssimo, portanto o que fizemos foi um pavimento e a este pavimento desenhámos um banco. No outro dia, em conversa com a Maria Manuela a preparar esta reunião, esta reunião, a Maria Manuela disse que este banco parece lembrar uma baraza, que são os bancos do Médio Oriente, não é? do Norte da África, do Norte da África Índica, que são de facto lugares absolutamente elementares, são bancos, mas que de facto têm esta dimensão de ser um lugar de partilha e de encontro. E o que aqui vem é de facto uma fotomontagem entre um desenho e de facto uma imagem real, e este banco, que é rigorosamente em frente à nossa casa, tornou-se um lugar de encontro destas velhinhas que ao fim do dia iam, porque é muito bem orientado a sul, e estas velhinhas que ao fim do dia se juntavam, e durante anos esta imagem maravilhosa, que esta velhinha já não é viva, nem os outros que verão, que não sei se já não estão, mas enfim que estavam, e isso é muito bonito, não é? De facto nós podemos conquistar lugares de convivialidade, lugares de partilha, a partir de gestos tão simples quanto um banco de madeira, que na verdade é uma viga tucur assente sobre duas peças de madeira.
durante o confinamento, nós transformámos, nós vamos criando uma espécie de vício de programar, porque é de tal maneira fascinante a possibilidade de partilhar a experiência estética com o mundo, que decidimos, durante o confinamento, fazer um projeto ao que chamamos Censo, Galeria Efêmera para Dias de Clausura. E que, na verdade, nós fizemos foi transformar as janelas do nosso ateliê, as portas, uma delas para mostrar os nossos projetos de arquitetura e a outra para mostrar obras de arte, enfim, ou que tínhamos, ou que convidávamos os artistas. E esta é especialmente emocionante para nós, que esta é uma peça do Lawrence Wiener, que muitos conhecerão, um dos mais importantes artistas conceituais. E nós tínhamos mostrado uma coisa do Wiener em 2015, com a curadoria de Delfim Sardo, na Biblioteca Geral. E convidámos o Wiener, enfim, convencidos que o não estava garantido, para desenhar esta famosa peça dele, As Long As It Lasts, mas ele sempre desenha, adapta à escala dos espaços, e o Wiener desenhou esta peça para a nossa janela. Eu diria que talvez tenha sido das últimas coisas que ele fez, porque o Wiener morreu muito pouco tempo depois. E isto criava uma dinâmica muito tocante para nós, porque as pessoas simples daquela aldeia que ali moram, nós temos sempre esta discussão, são 100, são 50... Eu acho que são 50. Sim, mas são Carlos muito poucas. Mas a nossa casa está na ligação aos campos agrícolas. E era muito bonito ver como as pessoas que iam para o campo, em pleno confinamento, começaram a criar uma enorme expectativa de parar sempre aqui e ver aquilo que nós mostramos. Nós, aliás, temos uma imagem maravilhosa de um senhor de trator que parava sempre o trator e via espreitar o que é que existia neste lugar. E depois, enfim, conversávamos e discutíamos. Mais uma vez, são estes microgestos, enfim, que se calhar cuja relevância é não tão expressiva, mas que naquele lugar introduzem uma importância extraordinária. Este projeto foi se estendendo para o interior do nosso quintal e convidámos a Laura Vinci, que é uma artista brasileira que gostamos muito, que tínhamos mostrado na Bienal de 2017, para fazer... 2019, com o Agnaldo Farias, para fazer também uma coisa muito parecida com o que ela tinha feito. A Laura faz muito estes relógios de areia, que marcam, na verdade, o tempo, né? Tal como o As Long As It Lasts nos parece absolutamente adequado para um período de confinamento. Este relógio de areia da Laura Vinci tinha um bocadinho esse sentido. E, enfim, ao longo da nossa vida, por várias razões, vamos adquirindo peças com o dinheiro que não temos, diria, ou os artistas vão tendo a generosidade de nos ir oferecendo algumas coisas. Então, uma peça de Rui Chaves, que muitos conhecerão. E hoje, nesta fase da nossa vida, temos este objetivo meio louco de conseguir transformar o nosso quintal num espaço de usufruto público. Na verdade, gostaríamos muito que as pessoas pudessem usar, em particular as escolas naquele lugar, pudessem usar o nosso quintal como lugar onde podem ter experiências estéticas mais contundentes que não estão, cuja vida não permite ter. Porque há coisas, eu conto sempre esta história, que é uma história bonita. Nós, quando fomos para ali, tínhamos muito receio que os nossos filhos perdessem a possibilidade de uma experiência estética, de uma vida mais urbana, não é? Mais contundente, do ponto de vista estético. Mas, curiosamente, aconteceu um bocadinho o contrário. A partir da presença de nossa lá e dos nossos filhos lá, os amigos dos nossos filhos começaram a ir à nossa casa e começaram a conviver, miúdos que nunca na vida poderiam, enfim, conhecer, ou seria muito difícil poder conhecer estas coisas, começaram a conhecer estas coisas. E é curioso que hoje, na sua espantosa cultura pop, nomes como Rui Chaves, Laura Vinci, Alberto Carneiro, já direi porque é que falo do Alberto Carneiro, são nomes absolutamente banais da sua cultura pop, e isso é uma coisa que nos deixa muito felizes. Portanto, nesta senda de loucura que nos vai movendo naquele lugar, temos este objetivo final de construir, assim que um dia possamos, de construir um lugar, um pavilhão. Nós não vamos programar toda a vida ao Círculo de Artes Plásticas, mas gostaríamos de continuar esse exercício de programação, a construir um pavilhão, um pavilhão de esculturas para poder continuar a programação, porque nós temos a sorte de ter um bambuzal do Alberto Carneiro, curiosamente está a ser mostrado aqui ao lado, por uma coincidência feliz. Na altura, na Bienal, o Alberto fez uma variação do seu bambuzal, que mostrou em Serralves, e depois nós mostramos na Bienal e acabámos por ficar com essa peça através de um ato muito generoso do Alberto. E nós gostávamos de fazer um pavilhão para mostrar sempre, em permanência, este canavial do Alberto e convidar artistas para ali, a partir desta ideia de arte e natureza, porque naquele contexto que é eminentemente, onde a presença da natureza, não diria eminentemente rural, porque enfim isto levava-nos para outro tipo de conjecturas, fazer esta possibilidade de ali fazer este lugar de programação que possa ser visitado
pelas pessoas. E como temos uma relação muito intensa com as maquetes, já não temos onde guardar as maquetes e, felizmente, naqueles lugares ainda é possível comprar por muito bom preço, enfim, uma casa em frente à nossa, esta casa arruinada que nós tínhamos pânico de poder ser transformada num edifício hediondo, e como precisávamos de expandir para guardar as nossas maquetes, e decidimos comprar esta casa. A nossa casa seria então esta que vem ali, esta que vem aqui, e este é o edifício que nós... Não é este já é o projeto utópico que um dia gostaríamos de poder construir, e na casa que existe, que é na verdade esta é a única que existe, gostaríamos de aqui, à semelhança do outro lugar da nossa casa, fazer uma biblioteca com os nossos livros e poder também esta biblioteca ser de utilização comum pelas pessoas, biblioteca especializada de arte e de arquitetura. E nesta casa, se um dia pudermos, volto a dizer, tudo isto são utopias, poder construir aqui lugares de residência que as pessoas possam, enfim, vir para ali, não só as pessoas de fora, como as pessoas locais. Esta é uma imagem daquilo que um dia gostaríamos de construir, outra Baraza, que é na verdade que está no lugar onde existe aquele banco atual de madeira. Eu creio que em relação aos nossos projetos, sem vos maçar muito, ficaria por aqui, ali em Miranda do Corvo. A cidade é urbe, concentração de população e civitas, cultura, comunidade, coesão. Mas é também polis, o lugar do poder, da política como organização e representação da sociedade, onde se exprimem os grupos de poder, os dominados, os marginalizados e os conflitos. O espaço público é também lugar onde a sociedade desigual e contraditória pode exprimir os seus conflitos. Os projetos que passarei a apresentar são, todos eles, na nossa opinião, ações de cuidado muito preciso sobre o território. Agora vamos ver se eu consigo. Queres trocar agora? Não, é igual. Aqui. Não, é igual. Nós faremos um percurso que tem uma geografia estranha, mas foi esta a ordem que escolhemos, que começará pela Covilhã, Peso da Régua, Guimarães, Porto, Figueira da Foz. Passaremos para os Açores, Grândola, Açores, e voltaremos para Coimbra. O primeiro projeto que iremos apresentar... Eu não sei se ficou claro. Esta é a nossa proposta para Veneza, que se transformará num ciclo de exposições. E que agora vai iniciar a 19 de dezembro, em Coimbra. O primeiro projeto que iremos apresentar é um equipamento público, uma obra de Bartolomeu Costa Cabral, um arquiteto que tem muita obra pública realizada por todo o país, e esta obra é entre 1990 e 2001. Está integrada no conjunto Polo 1 da UBI, da Universidade da Beira Interior, na Covilhã, e é um edifício autónomo que abrange a recuperação do edifício existente no século XIX e a construção do edifício de raiz, incluindo salas de leitura para 500 lugares. Nesta obra, Bartolomeu Costa Cabral teve que ter em conta o edifício existente a recuperar a proximidade da Capela de São Martinho, que é do século XVI, e também o edifício pombalino da Real Fábrica dos Panos. Este edifício faz uma interface entre uma encosta com uma pendente muito acentuada, com grande diferença de cotas. É um edifício que não é um muro. Ele utiliza essa diferença de cotas para resolver o problema do acesso, que é feito pela rua, que está na rua Marquês de Ávila e Bolama, e faz essa interface com a cota superior. É esta particularidade de permitir utilizar a cota
do edifício e fazer o seu acesso pela rua pública que torna este equipamento um equipamento verdadeiramente público e não circunscrito à academia. A sala de leitura está ligada as duas salas de leitura estão ligadas por um generoso pé direito duplo que lhe dá uma escala quanto a nós adequada a este tipo de equipamento público. O próximo equipamento é de António Belém Lima e Cláudia Almeida. É uma obra que se chama ABA, em Alagoas, Associação Bairro Alagoas, uma obra de 2008 e que foi construída no peso da régua. É uma obra que se situa numa zona muito descaracterizada, suburbana, onde coexiste a habitação coletiva descaracterizada, a unifamiliar e armazéns, além da estação ferroviária de Gudim. É um edifício multiusos, com salas de apoio às atividades da Associação Cultural e irei de seguida utilizar a memória descritiva do autor. No bairro de Alagoas, entre prédios levantados a toda a pressa, onde tudo parece precário e acidental, esperava-se uma serenidade clara, luminosa. De um modo surpreendente, o ABA é negro. Onde todas as cores se tornam pálidas, só o negro pode falar da cor. Alongado, não domesticado, ABA desenha a harmonia forçada. ABA responde com dureza a uma situação social dura, onde parece vencida, manifesta-se com toda a sua beleza. ABA fala da vida numa linguagem sem palavras. O atravessamento público do edifício é um lugar de encontro de todos, espaço preparado para a surpresa e para a animação, uma praça coberta entre o salão polivalente e o bar. Afirma um caráter amável ao enfatizar espaços exteriores cobertos que o tornam convidativo, que permitem a convivialidade. A próxima obra é a requalificação urbanística da Praça do Toural, em Guimarães, da Maria Manuela Oliveira, com a Maria João Cabral e Ana Jota. É um projeto que tem uma área de intervenção muito grande, expressiva, são mais ou menos 40 mil metros quadrados, e é uma intervenção em espaço público, que são espaços em sequência em torno da muralha medieval. Trata-se de um projeto que pensou o espaço público como lugar aberto e disponível à expressão de uma sociedade progressivamente multicultural. Mais uma vez, socorrendo-me da memória descritiva da autora, o desenho fundamentou-se numa interpretação atual e acertada do lugar, ancorando a transformação na espessura da sua longue durée, sedimentando temas da urbanidade contemporâneas e significados incorporados na memória coletiva. Nesse sentido, foram recuperadas as espacialidades e objetos da história do lugar, entretanto perdidos no tempo, e incluídos outros que atualizam essa trajetória, ressituando a intervenção nos nossos dias. O chafariz quinhentista regressou à sua origem e surgiu o Varandim Dourado da Ana Jota, uma obra site-specific. Quanto a mim, a particularidade desta obra é que introduz uma estranheza que só a arte consegue, muitas vezes, colocar essa estranheza no lugar, no chão que todos pisamos, que é termos uma varanda, que é um espaço delimitado, normalmente é um espaço delimitado e que usualmente se encontra num plano superior, aqui passa para o plano do chão, aquele onde andamos, e que tem uma escala que passou a não ser doméstica, passou a ter uma escala pública. É uma longa linha aberta que brilha com o sol, justaposta num mapa, trama de uma memória que reorienta o olhar e o nosso passo.
Nesta praça, onde as árvores saem do chão, onde os bancos pousam convivendo no mesmo plano, criou-se um espaço disponível à fruição pública. Permite-se que aqui aconteçam as mais diversas atividades, sem perder a escala do corpo e do seu uso. A próxima obra é o Mercado do Bolhão, que inaugurou em 2022, e é um projeto de Nuno Valentim, no Porto. A reabilitação do Mercado do Bolhão procurou manter a integridade patrimonial do edifício, mas, sobretudo, aumentar a relação que a população passaria a ter, porque o tornou mais acessível. A carga infraestrutural que este edifício tem também tornou este projeto particularmente complexo. E como o próprio Nuno Valentim tem dito, esta é uma estrutura vital na memória coletiva da cidade, é parte da alma da cidade. Como disse, a carga infraestrutural que um equipamento desta natureza, um mercado de frescos, passou a ter, obrigou a um trabalho muito apurado e cuidado, tentando não perder a identidade arquitetónica do edifício, que é de António Correia da Silva e que a estrutura inicial tinha sido inaugurada em 1914. É um equipamento que tem um uso eminentemente público e que tem também ele dois níveis de uso, um mais privado, que nós nunca vemos e que esse sim foi uma intervenção muito grande, e este mais público, aberto ao usufruto comum. O próximo projeto é do Pedro Maurício Borges e a Capela de Netos, na Figueira da Foz, lugar de Netos, inaugurada em 2011. No cruzamento de duas vias, implanta-se a Capela de Netos, uma pequena peça que procura, no seu tempo, conciliar o sagrado com o profano, isto segundo as palavras do autor. É um contributo corajoso criar a urbanidade que outrora os espaços religiosos promoviam, num lugar já tão descaracterizado e suburbano. As capelas antigas tinham no sagrado a razão da sua implantação. Isto é, o solo em que se fundavam seria de uma natureza singular. Ou era um santo que ali estava, ou alguma particularidade. Mas o terreno onde se ergue a Capela de Netos não tem nenhuma particularidade distintiva, a não ser a profana visibilidade da estrada, em que aparece como uma alminha que remata visualmente o eixo viário de quem circula de carro. A imagem do santo é visível do interior como retábulo de altar. Parece flutuar no exterior, observa quem passa, observa imutável o tempo da vida através de um grande ecrã. As paredes chanfradas do nicho acentuam a dimensão do ecrã, abstratizam-a e encenam a imagem, tornando-a parte da vida cotidiana e da festa religiosa. A sua forma piramidal e a cor remetem para a memória da construção em pedra da região. Agora passamos para a Grândola e para a Biblioteca e Arquivo Municipal, que inaugurou em 2021, do Pedro Matos Gameiro e do Pedro Domingos. É um equipamento que se encontra no ponto central da cidade, uma rótula entre os eixos viários e o tecido urbano existente. O acesso à nova Biblioteca e Arquivo Municipal faz-se através de um conjunto de palmeiras que estruturam a renovada Praça da República, procurando atribuir-lhe uma ordem mais pacificada com envolvente. É uma antecâmara para uma cidadela que se protege do sol e que marca em pontos estratégicos as entradas para esse lugar de proteção. Dentro do edifício, o claustro
um átrio em continuidade com a praça, organiza e estrutura todo o programa, um diafragma que ajusta à escala dos passos e dos percursos, convidando quem entra a pausar e a conviver antes de passar para o piso superior, onde acontece o silêncio da leitura. As próximas obras que iremos mostrar são já no arquipélago dos Açores, de um festival, Walk and Talk, que se iniciou em 2011. Os Walk and Talk são uma associação cultural sem fins lucrativos que promovem a criação contemporânea no campo expandido das artes visuais. Operam num território de características únicas e muito específicas, e isso levou-os a questionar quais são os elementos caracterizadores da paisagem e do património cultural ou edificado. As imagens que vêm aqui são do circuito da Ilha de São Miguel. E a obra que escolhemos, poderia ter sido outra, mas esta em particular foi escolhida, é Casa da Ferraria, da Teresa Braula Reis, é uma obra de 2017. E o que é que nos interessa e porque é que gostamos particularmente desta obra? Porque é um gesto fundacional de marcar a presença humana num território inóspito. Implantar uma planta de uma casa, um lugar de estar abstrato, recintando este espaço de um habitar em potência. No centro está um tanque de água, uma água domesticada, marcando o lugar simbólico do centro da casa. É uma ruína contemporânea num lugar patrimonial. O circuito da Ilha Terceira, onde em particular se propõem intervenções em espaços públicos como praças ou jardins ou largos, que representam locais de partilha social e de conhecimento, procurando-se questionar a sua pertinência e contemporaneidade enquanto equipamento no século XXI. A obra escolhida é dos Baldios Arquitetos Paisagistas e o que eles propõem é questionar a contaminação dos ecossistemas pela intervenção humana. E o que eles propõem no Largo do Azeite, neste tanque do azeite, perdão, é recolocarem nestes tanques, recintar a presença do trevo, que foi trazido, Marsilica azorea, que foi trazido da Austrália, contendo e usando elementos locais, voltando a ressignificar o local. Agora passamos para Coimbra, onde um coletivo, o coletivo ZAS, que se formou em 2022, tem intervido. É um coletivo formado por alunos e recém-licenciados do DARC, do Departamento de Arquitetura de Coimbra, que através de intervenções pontuais, cirúrgicas, questionam o conforto e a capacidade dos espaços estarem atentos às necessidades das pessoas. O que fizeram, a sua primeira intervenção e como se deram a conhecer ao mundo, foi a realização destes bancos, que aqui vêm, em paragens de autocarro, utilizando materiais reciclados. Punham-nos durante a noite e estes bancos passaram a ter um uso constante e parecia que sempre ali estiveram, apesar da sua precariedade. São ações muito pontuais, precárias, mas que colocam a atenção na importância do gesto cívico de intervir e chamar a atenção para aquilo que não funciona, realizando com uma rapidez muito grande, intervenções eficazes que, se fossem feitas por quem gera o território, as câmaras municipais,
a resposta seria muito tardia e provavelmente não tão eficaz. Passo ao Carlos. Para terminar, já passámos 5 minutos do nosso tempo. Temos tempo. Desculpa. Não temos tempo. Vamos terminar com a Bienal de Coimbra. Como perceberam, o princípio foi a partir daquilo que são as nossas preocupações, destas microintervenções, de maior ou menor escala, enfim, mas sempre com uma lógica de cuidado e de proximidade, a partir da arquitetura, daí das artes plásticas. Vamos terminar com a obra que ocupa parte significativa do nosso tempo, a Bienal de Coimbra, que nós propusemos à Universidade de Coimbra e à cidade em 2015, após a sua inscrição da Universidade como Património da Humanidade. Parecemos um tempo novo para a cidade, uma cidade com características especiais, tendencialmente conservadora, embora tenha sido sempre o berço das vanguardas artísticas em Portugal. É curioso esta dicotomia que Coimbra sempre teve, mas achávamos que a Bienal podia ser o pretexto, isto é, a inscrição podia ser, a inscrição como Património da Humanidade, o pretexto para propor um programa novo de ação para a cidade, a partir das artes plásticas, com uma componente também da arquitetura. E o que vou mostrar é um bocadinho isto. E, portanto, isto são os lugares onde a Bienal tem feito intervenções, um bocadinho polilocalizada, em torno da cidade, com um especial enfoque no Mosteiro de Santa Clara a Nova, que foi resgatado para o mundo pela Bienal e que hoje está sobre um perigosíssimo e destrutivo processo de se tornar num hotel de 5 estrelas. Há aquela música maravilhosa do Hotel Califórnia, e nós arriscamos a ter um país chamado Hotel Portugal, porque de facto parece que tudo isto, que só há destino para o país, transformarmos o país em unidades hoteleiras. E é também contra isto que nós nos temos vindo a insurgir. A Bienal não surge do nada, surge de uma estrutura que nós chamada Círculo de Artes Plásticas de Coimbra, onde outra vez o Alberto Carneiro e o Emílio Rui Vilar, que tem por cima de nós o auditório com o seu nome, foi fundada por um grupo de estudantes da Academia, onde o Emílio Vilar é uma personagem fundamental. Nos anos 70 há uma grande transformação, com uma ligação às vanguardas. Este é um momento das muitíssimas celebrações, não vou falar da Universidade de Arte, enfim, teremos aqui uma hora a falar disto, mas revela um conjunto de pessoas inquietas com o mundo em que vivem e procuram, através de ações contundentes de artes plásticas, enfim, refletir sobre esta circunstância. O que os JAS fazem hoje é um bocadinho o mesmo espírito, não é? E a Bienal tem feito várias intervenções, nós gostamos especialmente desta, neste contexto, que será, aliás, a imagem da exposição que iremos inaugurar, que é um trabalho do Gilberto Reis e a Moirica Recker, dois artistas que estimamos muito, que é, na verdade, uma reflexão sobre o cuidado. Esta peça está colocada no Aqueduto de São Sebastião, ao lado do Jardim Botânico, e que diz: escutai, um vento morreu, não vos dais conta, somos jardineiros e não flores. Na verdade, regressa àquilo que o Malpas nos falou tão bem a semana passada, sobre a nossa responsabilidade perante o mundo. Nós, de facto, a consciência que nós estamos mais do lado dos jardineiros e menos do lado das flores é uma consciência que deve ser cada vez mais lembrada. O mundo será aquilo que nós conseguirmos fazer dele. Uma outra peça da Bienal que também gostamos muito e mal amada por a cidade é uma escultura do Francisco Tropa, que é esta peça, que é na verdade um pequeno museu, é uma reflexão, diríamos que era uma paródia sobre os museus, que é uma estrutura aberta, que tem 2 vitrines e funciona em open call. Eu diria que é o museu mais inclusivo do mundo, porque qualquer pessoa, diríamos preferencialmente não artista, pode expor. E o que alguém terá ocorrido para este museu, que é o lugar onde toda a gente pode expor, foi escrever: tanto museu tem artista, tanto artista sem museu. Eu diria que é o único lugar do mundo onde esta pichagem nunca podia ter sido feita, mas também tem graça por isso, não é? Porque nós ansiamos vivamente que as pessoas proponham obras para este museu e que não conseguimos que proponham. Mas esta pessoa teve esta ideia extraordinária que nós achamos imensa graça perceber, de facto, o quão importante é continuar este trabalho. Isto é uma outra peça do João Onofre, que é na verdade uma peça da Bienal, que era a cidade era ativada às 6 da tarde, quando fechava a Bienal, através de uma recriação de uma peça do Bruce Nauman, que são no fundo letras de música, mas que em inglês significava morte. É uma peça do Bruce Nauman que o Onofre recria nesta peça absolutamente extraordinária, que às 6 da tarde a cidade, em várias torres de igrejas, tocava arrebate, na verdade, e nós sabemos o quanto tocar arrebate tem, sob o ponto de vista simbólico, um papel social fundamental. E de alguma forma esta peça do Onofre recriava isso. Mary Salgum, uma artista turca que usava estes dispositivos de publicidade para lançar desafios, natureza, neste caso a natureza da hospitalidade também.
E creio que, por fim, eu e a Desiré, para lá de programarmos a Bienal, não do ponto de vista curatorial, mas do ponto de vista da direção e da organização do espaço, esta cerca, nós temos este objetivo, que é um objetivo muito partilhado por nós e pelo Departamento de Arquitetura. O Departamento de Arquitetura tem sido um parceiro fundamental para a presença das práticas urbanas da Bienal, em particular da arquitetura. Esta é uma cerca de quase 5 hectares e que nós o que fazemos, não podemos tomar conta de 5 hectares, vamos fazendo pequenos lugares que promovem, outra vez, os lugares de encontro. Isto é um exemplo de um destes lugares, fizemos 3, que é, na verdade, a reorganização de uma pilha infinita de madeira que os militares tinham amontoado aqui, cortaram as árvores e amontoaram, e nós podíamos arrumar a lenha, na verdade é disto que se trata, a partir desta prática ancestral de pôr a lenha a secar com estes dispositivos, normalmente são paredes, e nós achávamos que essa técnica ancestral se podia transformar na definição de um espaço que separava aquilo que está por tratar daquilo que está tratado. E é isto, e em relação ao que temos feito na Bienal. Separámos-nos por aldeias, vilas, cidades, regiões, países e continentes, como se os problemas que enfrentamos não dissessem respeito a todos. Ultrapassámos todas as linhas vermelhas no ambiente, na tecnologia, na política, nas estruturas sociais, e resta-nos fazer, como avisava Frantz Fanon, cada geração tem de descobrir a sua missão, cumpri-la ou traí-la. Vivemos uma mudança de paradigma, obrigando-nos a nós, arquitetos, a uma profunda e séria reflexão individual e coletiva. Também nós teremos de ser capazes de projetar, procurando novas sínteses, que já não se farão apenas na terra firme que conhecíamos, mas nos novos territórios sociais e físicos resultantes dessas transformações. Muito obrigada, Desiré e Carlos. Nós temos agora cerca de meia hora para abrir um debate. Pedem para dizer e informar que o debate está a ser gravado e depois ficará permanentemente online. E, portanto, vamos passar agora a esta segunda fase de conversa. Temos aqui muitos temas realmente que nos são absolutamente presentes no nosso cotidiano, mas também quando pensamos nas questões que dominam a cidade e, sobretudo, a maneira como pensamos que podemos intervir nela. E, portanto, eu, antes de passar a palavra ao público, estive aqui a tomar algumas notas sobre esta apresentação e, na verdade, sobre este tema de conversarmos e refletirmos um pouco em conjunto sobre o que pensamos, sobre aquilo que refletimos, sobre o que fazemos. Este texto do Jorge Luís Borges, do Atlas, dessa publicação, é muito bonita, porque diz que estamos de acordo apenas numa coisa, porque sabemos que a discussão é um não impossível caminho para chegar a uma verdade. Livres de mitos e de metáforas, vamos tentar pensar e vamos pensar em conjunto. E, portanto, parece-nos absolutamente fundamental que, a partir do pensamento que é produzido e deste olhar crítico e distanciado também sobre os anos que, entretanto, passam, o que é que nós podemos, entre todos, voltar a reanimar, de alguma maneira, reativar alguns dos temas que aqui foram colocados. Eu há aqui um tema que me parece absolutamente fundamental e que colocaram agora no fim sobre falando dos jardineiros, que na verdade não somos flores, também somos flores. Uhum. Mas somos flores que realmente temos que pensar naquilo que é a organização, a cultura, a sobrevivência com qualidade do nosso jardim. E é verdade que todas estas, a vossa apresentação e os projetos que mostraram, quer vossos, quer de outrem, se focam muito em termos daquilo que é o espaço coletivo, do que é o espaço público, como o território onde provavelmente é o território onde a democracia se exerce. Claro. É o território que deve pertencer a todos, é o território que deve ser aberto
qualquer expressão que a cidade possa trazer, uma cidade que é cada vez mais cosmopolita e, portanto, que sabemos também mais plena de contradições, de conflitos, de paradoxos e, portanto, o espaço público é também um espaço que terá de fazer a pacificação possível dentre um mundo extraordinariamente difícil com o qual estamos a lidar. E eu lembro-me de uma frase de Virílio que dizia que não podemos perder a cidade. Neste sentido, da cidade no sentido alargado. Quando falamos aqui em urbanidade, não é propriamente na cidade mais canónica. Pode ser realmente uma aldeia no interior do país, quase abandonada, com 50 pessoas. Portanto, isto é importante que se diga porque este sentido de cidade e de urbanidade ultrapassa muito aquilo a que nós muitas vezes dirigimos apenas como núcleos muito mais densos e mais estruturados desse ponto de vista. E, nesse sentido, parece ainda mais importante percebermos que, em determinado momento, é a catalisação desses lugares que é absolutamente fundamental repensar. Nesse sentido também, eu diria que esta aliança entre práticas artísticas, sendo que nós, não sei, é uma discussão velha, disciplinar que vamos tendo, se a arquitetura é uma prática artística ou não. Bom, eu penso que sim, também, não apenas, mas também é uma prática artística e, portanto, é desta junção das frentes todas de luta em que nós talvez nos tenhamos de empenhar. E Virílio dizia ainda que é na cidade, exatamente, nesse sentido alargado, que temos que nos empenhar. E empenhando-nos na cidade, é empenhar-nos na política e na política da cidade. E, portanto, ninguém não há intervenções inócuas, é aí onde eu quero chegar. De facto, há sempre um posicionamento perante aquilo que é o desenho e que é a definição do espaço. E o que fica perfeitamente claro, penso eu, a partir destes casos, desta apresentação, é que, na verdade, vivemos desenhando no fio da navalha, entre estas tensões, entre algo que pode cair, eu diria, num conservadorismo atávico, e, portanto, todo ele muito congelador de uma realidade mitificada que, na verdade, nunca existiu, porque nunca foi isso. Ou então, também, numa situação eventualmente muito mais rápida, supostamente a condizer com os tempos, que é uma realidade bastante mais amnésica, não é? Que é generalizadora e que, de alguma maneira, também ela transforma tudo num espaço de consumo. Provavelmente o que é difícil, a nossa dificuldade estará também, enquanto jardineiros, encontrar caminhos alternativos, quer a um, quer a outro, mas que não podem de maneira nenhuma, então, ser caminhos inócuos. Eles têm que ser radicais, de facto. Têm que ser radicais a partir de pontos de vista e de pressupostos que nos fazem optar, em determinado momento, por estarmos numa determinada perspectiva quando desenhamos. Bom, a minha pergunta, ou enfim, que eu talvez gostasse um pouco de falar de ouvir falar um pouco mais, antes de passar a palavra ao público, é exatamente neste fio da navalha, neste terreno tão contraditório, de tantas tensões em que a memória, a identidade, a contemporaneidade conflituam, porque temos de ter noção deste conflito, que é particularmente evidente no espaço público. Aliás, eu acho que era Manuel Solá Morales que dizia que o espaço público é carne de bife para os políticos, porque realmente é o sítio onde podem emergir todas estas situações. E, portanto, eu diria, ou perguntaria, neste sítio de todos os conflitos, que também é o sítio de todos os tempos e de todos os lugares que se cruzam, como é que a prática entre a ética e a estética, que é outro tema absolutamente presente nos nossos dias e que corre riscos em determinado momento de se poder tornar um conflito também, e é isso que temos que evitar, suponho eu, a todo custo, porque, na verdade, provavelmente, estamos recuando também um pouco, um tempo atrás. O grande objetivo dos jardineiros é trabalhar para o bem comum e para a felicidade dos povos. Isto para, enfim, recuperar uma máxima iluminista, que hoje em dia não está tão na moda, mas, na verdade, suponho que teremos que pensar um pouco de novo na felicidade dos povos. E, portanto,
Eu gostaria, esta é uma pergunta um pouco vaga e abstrata, mas dentro desta conversa e toda o que é a vossa prática, de perceber o que é este projeto do um para um pouco mais, e como é que nesta tensão, nesta negociação permanente, incluindo ainda naturalmente temas que são muitas vezes estranhos aos sítios, como é que numa pequena aldeia, não é, ter uma montra que tem um objeto de arte aparentemente incompreensível enquanto tal. Como é que se processa a prática e o desenho da arquitetura na vossa múltipla e facetada atividade? Depois é tu. Queres começar? Pois Desculpa, nós depois teremos mais perguntas, claro, certamente, claro. só para... Não é, essa pergunta não é nada fácil. Essa pergunta não é nada fácil. Quando fazemos estas apresentações, fico sempre com receio que eu passo uma certa ideia caridosa do mundo. Uma coisa de bondade que está a fazer coisas boas para... eu acho que não tem nada a ver com isso. Tem que ver. Os arquitetos são seres urbanos, por definição, que é uma formulação muito bonita do Nuno Grande, a propósito do Portas. Os arquitetos são seres urbanos. E nesse sentido, porque projetam... O trabalho do arquiteto é um trabalho que necessariamente ambiciona ir encontrar um lugar no mundo. Portanto, é uma coisa para os outros, de uma forma muito clara. Portanto, necessariamente, sem se poder dar ao luxo de ser inocente, um arquiteto é necessariamente um otimista. Ou então dá um tiro na cabeça. Ou muda de profissão, se calhar. Portanto, há sempre uma dimensão de nós podermos acreditar que, através da nossa ação, nós vamos contribuir para o reforço de uma vida em comum. No outro dia eu vi uma coisa que me deixou absolutamente aterrado. Vi isto há 3 ou 4 dias. Não voltaremos aos cinemas. E esta frase, aparentemente inocente, é uma frase assustadora. Porque estamos de tal maneira concentrados em nós mesmos que ir ao cinema é abdicar de algum conforto que a Netflix ou um projetor, para quem tem mais dinheiro, nos pode dar em casa. Mas o que nós perdemos por deixar de ir ao cinema como experiência coletiva, e eu não falo dos cinemas dos centros comerciais, falo dos cinemas das cidades, dos equipamentos. Como perceberam, nós dependemos de uma tónica muito forte nos equipamentos comuns, na cidade. Porquanto os equipamentos são aqueles que reclamam, de facto, a experiência da urbanidade coletiva, para lá dos espaços públicos, não é? E o que eu acho que é importante é um trabalho que não acaba. Nós temos que ter consciência, enquanto considerarmos que a arquitetura desempenha um papel social fundamental, insistir até ao limite das nossas capacidades na promoção destes lugares de encontro, que pode ser um banco e que pode ser o desenho de uma praça, pode ser o desenho de uma torre que estava fechada e que promove a possibilidade de haver um lugar no topo, um belvedere, que é um lugar onde as pessoas se reencontram com a sua própria memória, com o seu próprio território. E para nós é muito difícil, eu peço desculpa, eu não estou nada a responder à tua pergunta, mas é muito difícil separar. Há quase como uma pulsão que resulta da circunstância de nós temos uma ligação muito forte às artes plásticas. E eu queria ser escultora, a Rei queria ser pintora, acabámos os dois a estudar para a arquitetura, através do aviso de 2 mães prudentes, enfim, não sei se terá sido uma boa ou uma má sugestão. O destino provou que, afinal, era possível regressar, não como artistas, mas como programadores. A velha discussão se a arquitetura é arte ou não, eu acho que é uma discussão absolutamente estéril, não é? Eu acho que a arquitetura é arte, mas não no sentido de ser artes plásticas, não de ser pintura ou de ser escultura. Nenhum de nós questiona que a música é arte, mas não a confundo com uma pintura. Enfim, eu prefiro pensar em exercícios cultos de cidadania, que é na literatura, que é no pensamento, que é na filosofia. A forma como as pessoas se posicionam a partir de uma consciência culta do mundo, o que podem fazer para isto se tornar um lugar um bocadinho mais respirável. E isso é um exercício diário em todas as coisas, é um exercício de civilidade, eu diria. E é isso, eu acho que é isso que nos move. Posso ainda acrescentar Sim. que há aqui há ainda uma vontade egoísta de ter prazer em viver no sítio onde vivemos. Claro. Ou seja, melhorando para todos o sítio que escolhemos, melhoramos também para nós. E dando aos outros aquilo que gostamos, achamos que estamos a contribuir para que todos tenham acesso a outras coisas. E é esse exercício egoísta que também gostamos de o partilhar.
O princípio, se calhar, é egoísta, mas por trás está a vontade de partilhá-lo. E, nesse sentido, ao partilhar aquilo que achamos que é o melhor, temos que estar disponíveis para que haja uma discussão, porque aquilo que nós achamos que é melhor pode não ser necessariamente o melhor para aqueles para quem estamos a trabalhar. E por isso é que tem que ser um trabalho participativo e discutido. Quando partimos do nosso ateliê para a rua, é diferente, não temos que partilhamos, mas não temos que discutir. Entre nós discutimos o que é que vamos mostrar. Mas nesse sentido, também, ao partilhar esse espaço público, podemos ser alvo de crítica por estarmos a mostrar o que as pessoas não gostam de ver. Mas a ideia que está por trás é sempre melhorar o sítio onde estamos, para melhorar também a nossa vida. No fundo, gostamos de tratar do jardim porque também achamos que somos flores, fazemos parte desse jardim. Há uma imagem, o Luís Quintais é um grande amigo, um antropólogo e um poeta extraordinário. E o Luís tem uma imagem que eu repito sempre, que é, o Luís não acredita, e nós também não, enfim, podemos discutir isto um bocadinho mais, na possibilidade das grandes revoluções. E o Luís tem uma imagem maravilhosa que diz: a minha ambição máxima é tocar no mundo à distância do meu braço estendido. E isso é uma coisa muito bonita. Às vezes nós estamos tão limitados do ponto de vista da nossa capacidade de intervenção, que esta ambição se pode transformar num gesto absolutamente radical. Tocar no mundo à distância do meu braço estendido é o que eu posso, é isto que vou fazer. E isto pode criar um efeito qualquer de cadeia que pode, enfim, contribuir para que isto se torne... Tem um bocadinho que ver com isto. Sim, portanto, falamos de reverberação. Sim. Ativação e reverberação. A Bienal é um bom exemplo disso. A quantidade de pessoas que nós temos tido experiências muito comoventes na Bienal. De pessoas, estamos a falar já de Coimbra, já não é a escala de Miranda do Corvo, não tem nada a ver. E o Circo das Plásticas programa naquele lugar há 60 anos, 70 quase, com um público muito reduzido. Mas a Bienal introduziu um fator de escala que contribui de uma forma absoluta para o aumento da autoestima das pessoas da cidade. E este gesto, o contributo para o aumento da autoestima, tem consequências do aprimoramento de uma vida em comum, da criação de urbanidade, se quisermos, no limite, que não é mensurável e que tem um valor absoluto para a própria cidade. De repente, as pessoas dizem, estou no lugar do Visitors, que é a celebérrima obra do Ragnar, que mostramos agora, considerada pela The Guardian, a mais importante obra de arte do mundo. Isto não vale nada, mas enfim, mas também alguma coisa valerá. E de repente, muitas pessoas já tinham visto aquela peça, ou em Nova Iorque, ou não sei onde, e de repente, apesar de o verem ali, não só as pessoas que não são de Coimbra, mas em particular as pessoas de Coimbra, isto faz-nos pertencer a um mundo ao qual estávamos convencidos nunca ter possibilidade de pertencer. O exercício de autoexclusão é a coisa mais destruidora de uma ideia de comunidade. Porque nós nos autoexcluímos porque achamos que aquilo não nos é acessível. Miranda do Corvo vive isso de maneira absoluta. E a autoexclusão cria uma coisa reacionária. Porque aquilo a qual tu não deixas de ter acesso porque te excluíram e tu te excluíste, passas a reagir contra aquilo. Rejeitas. Essa é uma dificuldade enorme que nós temos na encomenda privada em Miranda do Corvo. Porque a nossa arquitetura, na encomenda privada, tem resistências. Do ponto de vista da pública, não. Muitas pessoas gostam imenso. Mas isso não se traduz em encomenda privada. Antes, pelo contrário. Vamos então passar. Eu vou passar a palavra para a assistência. Já tem o José Reis, tem já o microfone. Eu pedi a palavra, mas na verdade gostava de saber se alguém pediu a palavra lá atrás. Porque não, ainda não. Eu gostava de dar a vez, visto que tenho tempo de falar e tenho outras alturas Sim, para temos falar. tempo. Enfim, se não há, então uso. Só para dizer 2 ou 3 coisas rápidas. Em primeiro lugar, não resisto. A Maria Manuel citou a frase não podemos perder as cidades. Quer-me parecer a mim que é isso, que é verdade. Temos que juntar outra coisa, e outra coisa que me é muito sugerida, porque pelo que ouvi agora da vossa parte, temos que ganhar cidades, mesmo onde elas não se pressentem. E eu creio, já volto ao assunto que
vocês mostraram isso aqui e eu ia pôr, pedindo-vos depois um comentário, ia pôr algum sublinhado nisso. Mas antes, queria também dizer que nós prometemos ao Jeff Malpas, no fim da última da conferência dele, há dias, que íamos aqui, neste ciclo, continuar a sugestão da conversa, da conversação que ele nos fez. E, na verdade, é uma conversa a que podemos fazer entre várias coisas, mas, sobretudo, na sugestão deste ciclo, é uma conversa realmente sobre os lugares, visto que, se eu tivesse que escolher só 2 palavras para fixar o que se quer fazer aqui, e elas estão no título, seria realmente lugares e digamos, aquilo que queria proximidade, era a palavra proximidade. Bom, e agora dirigi-me um pouco ao que vocês disseram pelo seguinte, porque eu, enquanto vos ouvi sistematicamente, me pareceu que o que vocês sugeriram, que andaram a encontrar no território, e sublinho encontrar, não é distribuir, não é impor ao território de que deram exemplos, com os vossos e com os outros projetos, aquilo que andaram a encontrar foi a tal urbanidade que está em muitos sítios, muitos lugares. E podendo encontrar essa urbanidade, na tal conversação com os lugares, ela pode ser desenvolvida. E, na verdade, a urbanidade, a Maria Manuel já disse isso há bocadinho também, a urbanidade encontra-se em muitos sítios e, às vezes, já não é sequer nas cidades, porque há sítios dessas cidades que, de facto, já não têm urbanidade. Para mim, eu uso isto muitas vezes, há um sítio ali ao lado que... No sítio no lugar de grande urbanidade que é Lisboa, é para mim o lugar de total e confrangedor desapossamento, de não urbanidade, e não é a ideia dos não lugares que também esteve aqui na discussão de há dias, embora na verdade aquilo estou-me a referir à estação ferroviária de Entre Campos, que é um sítio dramático, uso-a muitas vezes para apanhar o comboio para Coimbra. E é um sítio dramático de deslaçamento, de nada, de não interação, de não proximidade, embora de movimento e de copresença. Ou seja, há aqui um lado que é exatamente procurar-se onde... A urbanidade deve ser isso, imagino, deve ser a copresença, deve ser aquilo que podemos, na verdade, encontrar em muitos sítios e podemos recriar. Está aqui ao meu lado um amigo que, por ser muito generoso para comigo, e quando às vezes se zanga sobre a falta de urbanidade nas cidades, já ouvi exclamar, na minha presença, talvez para me deixar feliz, que a minha aldeia é muito mais urbana do que aquilo que ele está a procurar. E é verdade que assim é. É verdade que assim é. E, portanto, em suma, eu creio que vocês, a forma como li o que fizeram, foi essa digressão sobre o objetivo ético, mas sobretudo estético, de encontrar urbanidade em muitos sítios e depois desenvolvê-la. Não é criá-la, desenvolvê-la. E eu queria perguntar se vocês concordam que esta noção, a urbanidade enquanto instrumento de relação com o território, se é aceitável a leitura que eu estou a fazer. Mas a segunda coisa que queria dizer sobre a vossa intervenção é muito simples. E esteve presente em 2 momentos, um momento contínuo da vossa intervenção e um momento muito preciso, porque foi um slide, quando nos mostraram o mapa do país por onde iam digressar. E a minha conclusão é esta. Com os vossos instrumentos, o mapa do país é completamente diferente daquele que estamos habituados a interpretar. E com toda a franqueza, é melhor. Talvez seja um pouco inestético dizer isto, porque há aqui uma visão de normatividade um bocadinho absolutista que eu não queria dar, mas é um outro desenho do país. Isto é, eu acredito firmemente que é possível
que nós possamos desenhar o país de outra maneira. E não é segundo os esquemas convencionais que às vezes usamos, é segundo métodos como este. E que é um método, em primeiro lugar, de identificação, em segundo lugar, de grande conversação ou diálogo com esses lugares. E, portanto, eu também vos queria ouvir falar do país que, não apenas do país que desenharam naquele slide, mas do país que se pode redesenhar com estes instrumentos que usaram. Não sei se posso passar a alguém. Se calhar respondi. Posso? Sim, acho que sim. Só estou a ver se há mais alguma pergunta que possa juntar. Bom, para já não, de maneira que acho que nós temos cerca de mais de 10 minutos, desculpe. Sim, pode ser só com o microfone, não se importa, por causa da gravação. Sim, juntamos as duas porque parece-me que podem coincidir em determinados momentos. Claro. Tinha a ver com aquela questão das pessoas auto-se excluírem. E eu, quer dizer, eu acho que os projetos apresentados, eu não sei se essa questão, eu acho que pode existir, não sei. Eu pessoalmente senti-me, quando fui ver o novo projeto do Bilhão, senti que o projeto estava muito bem feito, mas senti ali a parte do mercado uma falta de inclusão do que existia anteriormente, absolutamente incrível. Senti-me quase uma facada mesmo no coração. E falei, e depois pensei, será que isto sou eu que estou a sentir isto hoje? Estou-me a sentir mal aqui no Porto, eu gosto tanto do Porto e do Bilhão, estava com saudades. E fui falar fui às mercearias que há ali à volta do Bilhão e falei em conversa e perguntei-me. E todas as pessoas sentiam isso, sentiram que tinham morto a alma do mercado. Não sei porquê, quer dizer, eu sei, eu acho que havia ali falta de oportunidade, não sei, acho que o projeto foi tão... acho que eu senti isso, não existia a oportunidade que existia nesse espaço anterior para as pessoas fazerem daquelas lojas mesmo delas, algo mesmo pessoal, havia qualquer coisa ali, mesmo na forma, eu acho que também, possivelmente, os aluguéis mudaram, as pessoas... e tudo isso mudou. Eu acho que isso tudo mudou claro, mas senti, e foi o meu choque se calhar também não ter ido e do mercado estar fechado, e essa diferença foi muito forte. Pronto, e se calhar é isto que também aconteceu, mas eu senti que às vezes, será que os projetos também se preocupam em saber consultar as pessoas? Sim. Ouvir as pessoas. Temos uma boa resposta para isso, mas já falaremos. Pessoal. Também sim, do mercado. Do mercado, sim. Falas tu. Eu vou começar por responder à questão colocada pelo José Reis. Eu acho que sim, que a urbanidade é decididamente o instrumento, o meio, a metodologia possível para que os lugares se transformem, passem a serem pertença das pessoas. Elas a identificarem-se com esses lugares, a sentirem que são ouvidas, a sentirem que têm espaço para no fundo, exercerem a sua voz, para participarem. Esta possibilidade dos sítios serem urbanos, isto é, serem uma rede onde é possível nós podermos ter a nossa voz enquanto indivíduos e enquanto coletivo, é fundamental. E isso eu acho que só é possível dando urbanidade aos locais, que podem ser a Aldeia do Corvo, como pode ser partes da cidade de Lisboa ou em Amsterdão, ou o que quer que seja. É quando temos uma rede muito densa e bem tratada de espaços
que respondem a essas ansiedades coletivas e individuais que eu acho que estamos a tratar das pessoas. Sobre a questão do bolhão, e o Carlos ia falar do que aconteceu connosco, eu não estou a dizer que o projeto não tenha de tal maneira definido e limitado tudo que não dá espaço à apropriação, pode ser, não sei. Mas o projeto do mercado de Miranda do Corvo o interior também foi todo renovado e havia uma comissão de todos os vendedores, um representante dos legumes, isto do mercado de frescos, dos legumes, do peixe, da carne, do pão, de tudo. E, supostamente, esse representante representava as pessoas. Já estão a perceber onde é que estamos a chegar. Tudo funcionou mais ou menos nas hortícolas, nas aves, no pão, chegámos ao peixe. No peixe foi o caos. Foi uma peixeirada, porque quem vendia, os outros comerciantes, não se reviram de todo naquele representante. E então, no dia da inauguração, e aquilo foi tudo desenhado e proposto, as infraestruturas foram criadas para bancadas, tudo é móvel, exceto as do peixe, porque há água, não é? Há ralos e há esgotos, não dá para ser muito móvel. E no dia da inauguração há uma revolta na Bounty contra o representante e obviamente contra nós, que fizemos tudo ao contrário, e então eles mudaram a disposição das bancadas. E vocês vão perguntar, mas como é que isso foi possível? Eu não faço a menor ideia como é que isso foi possível. E agora, o espaço que eles reorganizaram qualificou o mercado, responde às questões que eles estavam a colocar? Não de todo. Aquilo estava uma atrapalhada. Mas eu acho que foi uma maneira de mostrarem que não gostavam daquele representante, que aquele representante não os representava. Porque muitas vezes há estas questiúnculas que nos passam ao lado. E a verdade é que nós depois não podemos nem mexer em infraestruturas das águas, das torneiras, nem dos esgotos, e então andamos ali a tentar minimizar. Às vezes o que fica para os outros não é necessariamente aquilo que aconteceu durante a obra, é verdade. Não temos como provar isso, é preciso fazer um trabalho de investigação a verificar. Tenho pena que isso aconteça, ou que esteja a acontecer, mas nós passamos por essa experiência em que efetivamente esse diálogo com quem ia lá trabalhar aparentemente estaria a funcionar e não funcionou. Passa ao Carlos. Estamos mesmo a acabar, não é? Só muito rapidamente. Essa questão é uma questão fundamental. A questão da encomenda da arquitetura é uma questão fundamental na arquitetura. Nós somos um país com uma pouquíssima prática de encomenda. E isso decorre de uma enorme iliteracia espacial, que é uma expressão que a Désiré tem vindo a usar, que eu gosto muito. Isto tem consequências devastadoras para a arquitetura. E, em última instância, eu sou o menos corporativista dos arquitetos. Mas, em última instância, isto corresponde a uma responsabilização que é completamente injusta, muitas vezes, para os arquitetos. Porque as encomendas são desastrosas. O arquiteto Cisa dizia, há mais de 30 anos, em alguns países do norte da Europa, a realização do programa e do projeto pode demorar 6 a 8 ou 10 anos. E depois a obra demora 2 ou 3. Portanto, porque há uma antecipação dos problemas, há um cuidado com os programas, até porque estamos a falar de dinheiros públicos, e é bom que haja cuidado com os dinheiros públicos, para que depois o projeto responda, de facto, a uma encomenda precisa. Eu acompanhei o projeto do Bolhão, sou muito amigo do Nuno Valentim, e se há arquiteto que é altamente preocupado com essas questões é o Nuno. O Nuno é obsessivo, eu sou colega do Nuno, colega de curso, somos como irmãos, e o Nuno é obsessivo com essas questões do diálogo, do cuidado, de perceber os programas. Eu sei que ele teve problemas duros com o Presidente da Câmara, de quem também é muito amigo, mas defendendo o superior interesse da relação com os outros, com o cuidado e com o programa. Eu não sei o que é que falhou, eu não tinha bem essa noção. Mas eu diria que eles, no limite, o Nuno não pode ser acusado de matar a alma do Bolhão, porque a alma do Bolhão já tinha desaparecido, não é? Quando no limite o Nuno é um desfibrilhador que não funcionou.
Admito que possa ter sido. Mas eu, por acaso, acho que funcionou. Acho que funcionou e acho que aquilo, de facto, vai demorar algum tempo para se repor. Há bocado falou dessa questão, que é uma questão muito importante. A não ser que seja gentrificado. Sim, Isso mas é o eles têm problema. combatido isso, mas de facto houve mudança até de propriedade, as pessoas estavam em fim de vida, de ciclo, de vida laboral, e enfim, mudaram. Eu tenho alguma esperança que aquilo se componha. Voltando ao José Reis, em relação à questão da urbanidade, o Malpas colocava a palavra placed como uma condição fundamental da nossa existência, que não se separa da nossa própria. Nós somos pessoas, não sei como é que se diz para português, diria localizado, é difícil traduzir isto para português, situadas e não sitiadas, que são coisas diferentes, mas nós temos vindo a defender, já falei sobre isto, mas posso falar um bocadinho mais, a urbanidade não é uma coisa de escala. A urbanidade é uma coisa que se coloca na relação, diria, no limite de dois vizinhos e um espaço público. As regras da urbanidade, da convivialidade, colocam-se num lugar remoto em que uma pessoa tem uma casa e um terreno e outra tem uma casa e um terreno e há um espaço comum. Portanto, a definição das regras de urbanidade, de civilidade, diríamos, começam na gestão disto, onde 1 mais 1 não é igual a 2, é sempre muito mais coisas. Portanto, esta negociação permanente que a urbanidade implica, da hiperconsciência do outro e dos direitos do outro e daquilo que é o espaço comum, é uma coisa que, de facto, nós ainda temos isso muito pouco inscrito. E é por isso que podemos dizer que os cinemas acabaram, a tragédia, porque esta consciência da urbanidade e da importância do espaço comum e no que isto significa de ganhos de 1 mais 1 é igual, é sempre mais do que 2, temos vindo a perder essa consciência e isso é desastroso. Em relação ao mapa do país, nós temos falado, eu diria, os 5 anos sobre estes assuntos. E é por isso que estamos juntos neste projeto. E não temos nada, rigorosamente nada, é importante que tomem consciência disso, nada contra cidades como Lisboa ou como o Porto. Antes, pelo contrário, nós achamos que são vitais para estruturar o território. Mas, de facto, assistimos hoje a uma bipolarização, e em particular em Lisboa, os censos demonstram isto, e uma hiperconcentração de pessoas na capital. À volta da capital. E à volta, em cima de tudo, à volta da capital. Não é na capital. Exatamente, à volta da capital. Que destrói qualquer possibilidade de um país comum, um país coerente. O deslaçamento, que é uma expressão que tu usas tanto, que eu gosto tanto, tem exatamente que ver com isso, não é? Tem exatamente... O país é em si mesmo uma unidade. Portanto, ele tem que ser, só pode ser pensado, estruturado de forma paritária. Eu odeio a expressão descentralizar. Odeio. Porque descentralizar implica a essência de um centro. Eu gosto muito mais da expressão horizontalizar o país, no sentido que, sem perder a hierarquias, volto a dizer, a capitalidade é fundamental. Aliás, o Bandeirinha defende há décadas a criação de redes de cidades médias, onde cada cidade é em si mesmo uma capitalidade. Rio, porque não vamos pensar que, de repente, tudo tem a mesma importância do ponto de vista dos lugares de decisão, dos lugares de captar a atenção das pessoas, de fluxos de... Claro que não. Claro que não. Mas nós ganharíamos muitíssimo todos, e eu diria, em particular a capital e o Porto, se pensássemos que tudo isto podia ser estruturado com hierarquias num país uno e coerente. Portanto, horizontalizado, diria isto. E é esta consciência que eu vejo desaparecer dia após dia. Portanto, isto está-se a tornar uma hidra de 2 cabeças, com enormes prejuízos para essas 2 cabeças. E, obviamente, para todo o país, que todos temos a perder. E é isto que é importante contrariar. Não é rigorosamente nada contra nenhuma cidade, antes, pelo contrário. É pensar que o que é importante é este país, que é bastante pequeno e que tem ótimas condições para se poder tornar muito mais paritário, diria um bocadinho à semelhança das cidades do centro da Europa, estou-me a lembrar da Holanda, e enfim, tudo mais, e que estas redes de cidades médias permitem uma urbanidade e uma forma de vida muito mais saudável e equilibrada. Ainda acrescentar outra coisa que é, faz-me sempre aflição quando se fala do interior de Portugal, claro. Porque estamos a falar, este país é uma faixa muito estreita e nós ainda a conseguimos estreitar mais, nós ainda a conseguimos tornar uma coisa de 10 km ali e logo a seguir ao mar. Isto não tem sentido nenhum. Nós somos, o nosso país está virado para o mar, somos uma faixa demasiado estreita. Não, isto não tem sentido nenhum falar de interior. É, nós criámos a possibilidade de um paradoxo, não é? Tornámos interior uma coisa que é litoral, toda ela. E este paradoxo é extraordinário. Bom, e que
Que é também central, se olharmos a partir de outro ponto de vista, não é? Completamente. Não é exatamente o nosso. Portanto, depende de facto do sítio para onde estamos a olhar. Onde estamos Ora localizados. bem, eu acho que estamos no limite do tempo, Está ali uma pergunta. mas há ali uma pergunta, não sei se nos autorizarem, eu acho que seria interessante continuar. Olá. Sou? Sim, sim. Olá, boa tarde. É apenas uma nota muito rápida. Em primeiro lugar, dar os parabéns à Culturgest por este ciclo super pertinente e também dar um abraço ao Carlos e à Desirê também em particular. E só dar aqui uma nota sobre 3 coisas que eles disseram que me parecem super importantes, das muitas coisas interessantes que eles disseram e que têm um bocado a ver com algumas tendências que não são novas, mas que também a pandemia de alguma forma intensificou também, mas que têm muito a ver com esta nossa relação com o território e que são nomeadamente, e eles falaram disto em vários pontos das intervenções, e que tem a ver um bocado com esta reatenção à microescala, que é super importante, ainda mais numa sociedade em que nós vivemos muito espetacularizada, em que o fator quantitativo e estatístico tem sempre um peso, e até nas decisões políticas e ao nível da administração local e não só, tem sempre um peso muito grande. Mas esta atenção novamente à questão das microescalas e dessas pequenas dinâmicas que muitas vezes parecem muito invisíveis, mas que depois têm do ponto de vista da sua ativação e da sua reverberação são muito fortes. Mas também outra coisa que eles disseram que tem a ver com as ações pontuais e precárias, não é? Mais uma vez um tópico também muito do domínio aparentemente do invisível, mas que pode ter um impacto no cotidiano e naquilo que são as dinâmicas urbanas e não só, incrível. E também, por fim, esta questão do walk and talk. Achei interessante eles terem buscar este exemplo dentro desta seleção que fizeram, porque de facto depois há aqui uma dimensão também que tem a ver com a arte na paisagem, com a arte pública, com esta questão dos jardins, praças, paisagens, não é? Mas tem a ver aqui com um movimento que é super importante nesta relação com o território, que eles falaram e que tem a ver muito com o walk and talk, é esta ideia de uma descoberta do território, ou de uma reinvenção do território muito ancorada na ideia de deambulação e de caminhada e da importância de caminharmos e de passearmos, não é? Acho que são aqui 3 ideias super importantes de que eles falaram e que é importante que estejam em cima da mesa, porque isto não, nós não vivemos só de números e de fotografias com multidões, não é? Acho que há muito mundo para lá disso. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada. E totalmente de acordo. Não sei se mais alguém ainda quer intervir. A própria Clara, por favor. Obrigado. Muito obrigado aos 3. E eu estou a pensar ainda em muita coisa, mas estava também a criar ressonâncias também com o que foi a intervenção do Jeff Malpas, que para mim me pareceu... durante toda a conferência dele eu pensei, bem, isto é uma conferência sobre os lugares, mas muito também uma conferência sobre ética. Estava-me sempre a atravessar essa questão, e neste momento voltou-me outra vez, em vários momentos aqui da vossa partilha, e se calhar pegava aqui um pouco também no que o José Reis comentou, de que se trata de encontrar a urbanidade, e a urbanidade ser esse lugar do encontro e da relação entre nós e os outros, não é? Essa a questão que a ética também coloca. E o que eu vi também um pouco no trabalho que apresentaram e no vosso trabalho, para além do encontrar, também o detectar urbanidades que estão ali em potência, não é? Até só no simples gesto de colocar um banco ou colocar algum equipamento, enfim, que de repente ressignifica todo um sítio que não era uma praça e que passa a ser a ter uma potência de praça, não é? E eu dei por mim também a pensar um pouco sobre esta, e acho que isso está patente, ou pelo menos eu pensei muito nisso quando estava a ver o vosso trabalho em Miranda do Corvo, e em particular também o que é feito em torno da vossa casa, que é esta ideia que me pareceu muito presente aqui, que é
da necessidade de implicação, não é? A necessidade de nos implicarmos Claro. no fazer do lugar, que também é uma questão aqui básica da ética. Há bocadinho referiste que não estamos aqui a ser bonzinhos, mas não se trata de ser bonzinhos, não é? Trata-se mesmo de darmos esse passo para nos implicarmos no fazer do mundo em que estamos. E achei muito interessante trazer essa questão da autoestima. Há uma filósofa que eu tenho andado a ler e que trabalha sobre ética, que é a Adela Cortina, que ela diz que a base de qualquer gesto ético é a autoestima, não é? E é uma coisa que por vezes está um bocadinho pelas ruas da amargura, não é? Que nos esquecemos que é preciso trabalhar esse território, esse terreno nosso também, não é? E singular e íntimo, de certa forma, para que depois esta construção do lugar comum se possa fazer. Bom, isto foram evocações que as vossas partilhas também me trouxeram, não sei se... Não é propriamente uma pergunta, mas era mais uma partilha Mas, também. sim, eu já agradeço-te essa clarificação, que eu fui um bocadinho mais tropo a explicar. Tem exatamente que ver com isso. Não tem nada a ver com bondade, tem que ver com ética, tem que ver com a possibilidade de poderes dormir à noite, descansadamente. Não é? O que é que eu pude fazer para, de facto, poder continuar a olhar para as pessoas e achar que nós podemos, de facto, tocar à distância do nosso braço estendido no mundo. E o Malpas dizia exatamente isso, não é? Até curiosamente foi uma nota que eu tomei. O compromisso, architectural commitment with place is principally ethics. Tem que ver exatamente com essa ideia que o nosso compromisso com os lugares é, acima de tudo, tem uma dimensão ética inalienável. E é por isso que nós vamos usar como imagem do ciclo que faremos aquela bela peça de luz do Gilberto Reis, da imagem do jardineiro, que é, acima de tudo, uma reflexão sobre a ética. A ética do cuidado, a ética, enfim, com os lugares. Esta questão da autoestima é um tema que está muitas vezes não tratado e que a falta de urbanidade não ajuda. E não é por acaso que quando as pessoas passam a ter um sítio onde se podem sentar e conversar, ou passam a ter um mercado onde além de conversar podem circular e até dizem com ar satisfeito que isto parece um espaço das grandes cidades. Isso contribui para a sua autoestima, faz com que elas sintam que também merecem isso. E esses pequenos contributos, sim, fazem grandes mudanças. E nós acreditamos os dois, muito nesses pequenos gestos que fazem a pequena mudança. Gostei muito do Paulo quando referiu que há uma necessidade de chamar a atenção para a escala, para a microescala, para o andar, para o passear, para sermos poucos a ter o cuidado, e não há necessidade de ter que andar sempre a contar o número de espectadores que as coisas têm, e que esses pequenos gestos fazem muito mais do que uma avalanche de 100.000 pessoas a ver um concerto que depois se vai embora e não ficou lá nada. Eu não estou a dizer que essas 100.000 pessoas também não possam lá deixar alguma coisa, mas não tem que ser, todos os gestos não têm que ser iguais. E a urbanidade faz a muitas escalas. Posso ser uma coisa final mesmo? Está para acabar? Posso ser uma coisa rapidamente? Podes. Muito rápido. Só mais Muito rápido. Tem exatamente a ver com esta questão, que é uma coisa da esperança e da desesperança. As cidades, os lugares, podem se tornar lugares de desesperança. E nós caminhamos rapidamente a generalizar os lugares como lugares de desesperança. E a ideia da desesperança cria a guetização. Porque eu, às tantas, defendo-me daquilo que eu acho que nunca mais na vida posso controlar. E eu acho que o papel essencial da arte e da arquitetura é transformar o território em lugar de esperança. De forma a que nós possamos... E enquanto se continuar a dizer, a propósito de uma obra nossa em Miranda do Corvo, não parece que estamos em Miranda do Corvo, que é uma frase que nós ouvimos muitas vezes a propósito da nossa obra, que nos deixa profundamente tristes. Significa que a missão de estar num lugar destes, a fazer estas coisas, continua a ser absolutamente vital.
Porque isto tem exatamente que ver com este choque entre a consciência de estar num lugar de desesperança, logo afastado de qualquer possibilidade, como há bocado dizíamos, ou acreditar que pertences a um lugar global e que tens direito àquilo que o mundo em comum, que a sociedade em comum nos pode oferecer. Só isto. Muito obrigada. Eu suponho que me compete agora fechar a sessão e gostaria então de terminar de facto com esta palavra de esperança, de acreditarmos, sermos capazes, apesar de tudo, de ter um sentimento positivo em relação ao futuro e de podermos ser agentes desse futuro. Gostaria de dizer que, do meu ponto de vista, a urbanidade existe sempre e é sempre possível. Precisamos de a desvelar, de a descobrir, de a encontrar. Portanto, não há sítios que não tenham urbanidade per si, de uma forma definitiva. Ela está lá, realmente, trabalhando talvez em muitos deles à escala de 1 para 1, essa escala de proximidade, que nós a vamos descobrir. Aliás, estava-me a lembrar e procurei aqui exatamente de uma exposição muito bonita que vi exatamente aqui na Culturgest, do KDATA, que tinha uma imagem que dizia Les racines poussent dans le béton, que é uma imagem que eu passo muitas vezes quando discutimos a questão da urbanidade. Tem uma imagem lindíssima das raízes. Portanto, eu acho que temos de ter isto presente, sob pena de ficarmos paralisados perante essa espécie de desacreditar. Portanto, é preciso também acreditar nisto. E parece-me, enfim, isto é tema para uma outra conversa, mas que também talvez uma das soluções que possamos encontrar neste momento que atravessamos, tão difícil do ponto de vista ambiental, é que nós, na verdade, apesar de tudo, e continuamos a conversar a partir só do nosso ponto de vista enquanto espécie humana. E eu suponho que é preciso realmente alargar o ecossistema e passar a pensarmos nas outras espécies que connosco habitam. E provavelmente, se conseguirmos integrá-los, se conseguirmos pensar o chão como uma entidade viva, se conseguirmos pensar outras espécies que nos rodeiam, não animais ou não animais, enfim, mas outras espécies que nos rodeiam, como o algo que faz parte desse tal ecossistema inclusivo, se quiserem, provavelmente a nossa leitura, nomeadamente em relação às questões da desertificação, do que é possível ou não é possível fazer, a leitura de espécie humana, se quiserem, completamente concentrada nestes milhares de anos em que tivemos, de facto, a imperar, e o grande objetivo foi sempre controlar. Provavelmente, se recuarmos um pouco e passarmos a ter uma visão mais alargada e mais ecossistémica, incluindo essas possibilidades, provavelmente o próprio tema da desertificação, isto é uma provocação, mas passará a ser diferente, porque se eu pensar como uma árvore, provavelmente não sei o que é que terei a dizer a partir do interior do país. Bom, eu sei que isto é um outro assunto que entre nós abre muitas discussões, mas eu diria talvez que é a grande questão ética, pelo menos que a mim se me tem levantado, e devo dizer que recentemente é conseguirmos entrar por uma outra porta para os assuntos que discutimos. Muito obrigada a todos pela vossa presença. Muito obrigada, Desiré e Carlos, muito especialmente pela vossa apresentação. Então, até a próxima semana.